Olá, a paz do Senhor para todos. Hoje é uma quarta-feira, 22 de abril de 2020. Vamos ler um texto muito conhecido na Bíblia, que está no livro de Eclesiastes 11, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu não quero ler a sequência, eu quero me deter apenas nesse. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A princípio da nossa fé, nos primórdios, ou até mesmo nos primórdios da igreja primitiva, as pessoas tiveram dificuldade de entender este lança o teu pão sobre as águas. Salomão estava falando de que mesmo? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Mas os estudiosos mergulharam em águas profundas, tentando achar a resposta, e descobriram que Salomão estava se referindo às técnicas agrícolas usadas pelos egípcios. Todo mundo sabe que o rio Nilo, na verdade, quando não tinha-se a tecnologia que temos hoje no passado, acreditava-se que o Nilo era o maior rio do mundo em extensão e quantidade de águas. Cruza parte de toda a África, o Nilo. Não é bem isso que eu quero falar, mas já sabemos que hoje o maior rio do mundo é o rio Amazonas, que cruza todo o Peru. E ele vindo lá da África, ele vinha trazendo toda aquela lama fértil que desaguava nele. E quando chegava nas planícies egípcias, que alagava as margens do rio, aquela lama fértil que vinha do Egito ou da África lá em cima, que Egito também é África, das outras partes, assentava nas planícies do Egito. E qual era a técnica dos egípcios na época? Eles pegavam o seu grão, não sei se o trigo ou outros, e andava naquela água jogando o grão sobre as águas. Aquele grão umedecia, descia e colava na lama. No dia 2, o rio baixava e aquela semente já estava germinando naquela lama fértil. O que para as outras pessoas talvez parecesse loucura, para os egípcios era uma técnica avançada. Moral da história: não devemos esperar a oportunidade. Precisamos criar as oportunidades. Precisamos ter isso em mente. Não precisamos esperar que as pessoas venham até nós. No imperativo de Jesus, em Marcos 16 e 15, é imperativo. Ele manda que desçamos. Ele diz: ide por todo o mundo. Logo ele nos orienta a ir aos campos e valadas e pregar a palavra de Deus como a única saída. Pregar para aquelas pessoas que, como diz, desiludidas,
que já desistiram de lutar, que ainda existe esperança para ela. E que a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos confiar em mais ninguém na face da terra como solução. Não existe solução. A solução nossa é Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos crer nele. Precisamos ler a Bíblia, alimentar a nossa alma. Vamos fazer uma diferença aqui entre orar e ler a Bíblia. A diferença é tão grande entre orar e ler a Bíblia que pode ser assimilado também como o profeta e o sacerdote. Vamos dar um exemplo. O profeta em Israel o sacerdote era a voz do povo. O profeta era a voz de Deus. Quando eu começo a orar é conversar. Eu estou tentando falar com meu Deus, dependendo da minha condição espiritual, ele vai estar ouvindo ou não, dando ouvido ou não à minha oração. Mas quando você começa a ler a Bíblia, é o caminho inverso. É Deus falando com você, cabe a você dar ouvido ou não. Observe que quando você está orando, você está tentando falar com Deus e cabe a Ele dar ouvido ou não. Mas quando você está lendo a Bíblia, é Ele falando com você e cabe a você dar ouvido ou não. Então, que tipo de pão estamos lançando sobre as águas? Ou se estamos deixando as águas secarem para jogar a semente? Aqueles que lançam sementes sobre as águas, com certeza vai colher os seus frutos bem mais rápido do que os outros. Então, bom dia.